O que cobramos há anos no Santos Futebol Clube? Lateral direito. Qual posição no roteiro do desastre de 2023 tem passado pela mesma situação em 2025, ou seja, uma improvisação? Lateral direito. Em qual posição ninguém se firmou, não só em 2025, como desde basicamente Vitor Ferraz? Lateral direito. Em qual posição resolveram contratar 2 jogadores e cedo nessa janela de transferência? Glória a Deus, já diria o outro, lateral direito. Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos contratou Mike, lateral direito de passagem de alguns anos pelo Palmeiras. É sobre isso este vídeo. Wagner Frederico, André Hernan, Lucas Mussetti e diversos setoristas confirmaram o acerto entre Santos, Mike e Palmeiras na tarde desta gloriosa sexta-feira. O Santos sexta com uma contratação, claro que não para jogar nesse final de semana, mas uma contratação. A chegada é imediata, o Mike vem ao Santos já na semana que vem, não espera, né, o fim do contrato com o Palmeiras até o fim do ano, rescinde agora, vem para o Santos, não é pré-contrato com o Santos, então chega agora, assina por 2 anos e meio, ou seja, até o fim de 2027. Ele tem 32 anos hoje, terá 34 ou 35, dependendo do aniversário, ao final de seu contrato. Curiosamente, quase igual à situação do Igor Vinícius, né, o outro lateral que veio nessa janela. O Igor Vinícius assinou até o meio de 2028, ou seja, 6 meses a mais do que o Mike. É muita confiança nessa dupla, muita confiança de que esses dois podem, pelo menos um deles, né, se firmar como os laterais do Santos, que, repito, desde Vitor Ferraz, em diversos vídeos recentes, inclusive no da chegada do Igor Vinícius eu tenho citado a lista de laterais pós-Vitor Ferraz, ninguém se firmou, ninguém jogou com qualidade. Segundo o Lucas Mussetti, inclusive, o salário que o Santos pagará ao Mike é menor do que o Grêmio ofereceu, o Grêmio que estava brigando com o Santos pelo Mike. O Mike optou pelo Santos, mas ganhando 50 mil a menos do que ganharia do Grêmio. O primeiro ponto é, nossa, que sonho poder recusar 50 mil assim, não é mesmo? A vida dos caras é incrível. O outro ponto é que isso indica que a informação que passaram lá na Gaúcha, uma rádio, enfim, um conglomerado de mídia do Rio Grande do Sul, de que o Santos oferecia 1 milhão e que o Grêmio não teria condição de marcar com 1 milhão, não se tornou verdadeira, porque se ele está ganhando menos do que o Grêmio ofereceu na apuração de jornalistas daqui, o Grêmio, se não tinha condição de oferecer 1 milhão, e o Santos está pagando menos, tem que ser menos de 1 milhão. É o mínimo que eu espero. Claro que não vai ser um salário baixo, a gente entende a realidade do futebol, ainda mais para o Mike sair no Palmeiras e vir para o Santos, querendo ou não, hoje é uma atitude arriscada, o Zé Rafael já deve ter percebido isso também. Mas enfim, aparentemente não é um salário tão absurdo quanto os de Furt da vida. Pelo menos eu espero. A conta, né, que a gente faz é essa. A gente chegou a discutir na live do trio desta sexta-feira essa questão. Vamos falar de Mike, vamos fazer uma análise profunda sobre o que Mike pode trazer ao Santos. Antes, claro, cito a Golcase e coloco aqui ao lado uma bela imagem dos produtos. Eu estou usando a capinha como exemplo dos produtos que você pode mandar. Isso serve para garrafa térmica, serve para copo, enfim. Uma foto, você e seu pai, por exemplo, e fazer a sua capinha, em que você compra uma e leva 2, com a foto sua e do seu pai, uma homenagem de Dia dos Pais para ele. Olha que legal, você manda lá as fotos e eles personalizam para você com nome, com número e tudo mais. Usa o cupom 20 Santos lá na Golcase para você ver este e outros modelos, é claro. É só usar o QR Code que está na tela, o link na descrição. Faça essa bela escolha de presente para o seu pai, que comemora mais um dia no mês que vem. Mike. Começamos com a pergunta, por que o Mike? Tenho 4 respostas ou questionamentos mesmo aqui para comentar essa situação. Um fato é que eles foram atrás de 2 laterais próximos ao fim de seus contratos em rivais, e eu não consigo enxergar isso como coincidência. Por alguns motivos. São 2 caras que não tinham tanto espaço no São Paulo, Igor Vinícius, no Palmeiras, o Mike. O Mike jogou uma partida do Mundial só, por exemplo, só 3 no Brasileiro, salvo engano só uma como titular. Tinha jogado mais no Paulista ele jogou 13
se eu não estou enganado. O Igor Vinícius também era reserva no São Paulo, ambos com contrato por 6 meses. É um modelo de negócio que o Santos busca para gastar menos. Claro que o dinheiro sempre vai em salário, mas gasta menos na compra, né? Não compra jogador. Acho que isso passa muito por essa percepção de que são dois caras que querem jogar, querem espaço. Meio que um deles vai ficar no banco, pelo menos, né? Deduziu, inclusive, que o Igor Vinícius. Mas no poder de convencimento, acho que é isso. Ó, você já tá num time grande, vem para outro e aqui você vai jogar mais. Outra análise que pode ter sido feita é que esses caras, e aí eu acho que essa análise, inclusive, principalmente no caso do Igor, é errado. Esses caras têm capacidade de jogar de titular num time de Série A que briga lá em cima, mas estavam em times com outros jogadores para essa posição, então não estavam conseguindo por um grande acaso ou até por fim de ciclo no clube. São dois caras que estavam há muito tempo em seus clubes. É um tipo de análise, é um mercado, o de lateral direito, muito complicado, talvez da posição mais difícil no futebol mundial. Talvez olhar para o lado e falar, ó, nesse grande você não vai conseguir jogar, né? Vem aqui para perto, continua morando perto, não tem dificuldade de troca de família, nem sei, são casados, têm filhos, por exemplo. Eu fico imaginando o argumento que o Santos deu para esses caras mudarem. Espero que não tenha sido só a preguiça. Abrir o Transfer Market e olhar, fim de contrato daqui a 6 meses. Opa, tem esses dois caras aqui perto, vamos lá. Para não precisar assistir, sei lá, um jogo do Campeonato Colombiano. Bom, do Paraguai eles assistiram, né? Gustavo Cabageiro, tem vídeo aqui no canal, chegou recentemente. Então, espero que não tenha sido isso. De fato, uma preguiça, só olhar ali o fim de contrato de jogadores que estão em clubes próximos e vir. Mas o fato é que eles foram buscar em rivais. Segundo ponto, vem aí alguém, na minha concepção, mais ofensivo. O Igor Vinícius, no vídeo dele, eu falei que ele é melhor no ataque do que na defesa. E bem, na defesa ele realmente foi muito mal contra o Mirassol. Mas o Mike é alguém que te dá mais opções ofensivas, né? Não é só nesses dois pontos, ele é melhor em um. O Mike é melhor que o Igor Vinícius no ataque. Sempre foi e espero que continue sendo. É um cara que tem mais habilidade, é um cara que tem o melhor cruzamento, daqui a pouco a gente traz estatísticas, é um cara com capacidade de ir à linha de fundo, é um cara com capacidade de cortar para o meio, de invadir a área, com e sem a bola, é um cara com mais capacidade, não é um gênio da bola, mas é um cara com mais capacidade do que o Igor Vinícius. Então talvez seja alguém com qualidades diferentes e creio eu, superiores para brigar por essa posição e fatalmente ganhar. Ele fez um pouco de ponta direita na carreira, fez um pouco de meia direita no Palmeiras, a gente sabe, recentemente o Abel Ferreira usou dois laterais, no caso era o Mike e ele, hoje em dia é mais o Jai, enfim. O Mike ele não, o Marcos Rocha e ele, claro. Mas não foi tanto assim de ponta quanto falam por aí. Basicamente, foi coisa de menos de 10 partidas, ele como ponta mesmo. Um pouco mais de meia, que aí ele, né, essa dobradinha com o Marcos Rocha, aí você acaba avançando consequentemente. Mas não é que ele vai ser escalado ali de ponta. Pode ser um cara que chega por trás nessa ponta. Eu vou falar disso também mais daqui a pouquinho. Eu acho que, assim, a mentalidade vencedora pode ser um outro ponto, né? A gente fala isso bastante do Zé Rafael, se bem que nos jogos recentes, no momento que eu gravo esse vídeo, parece que foi o contrário, ele foi contaminado pela mentalidade que impera no Santos há algum tempo, mas vamos rezar aí para ser um acaso. O Mike vem de um time vencedor, levantou 800 bilhões de taças lá, é a realidade, e quer jogar. Espero que isso signifique querer continuar lutando por taças, por coisas grandes. Espaço no Santos ele vai ter, é só jogar bola. E ele jogando bola, o time fatalmente melhora, porque a nossa lateral direita é uma nulidade há algum tempo. Então espero que ele seja mais um que traga essa mentalidade vencedora. Imaginando aqui um time com as chegadas, o Arão, que eu espero que fisicamente esteja bem logo, Zé Rafael, Mike, Neymar, são caras vitoriosos na carreira. Que isso comece a ser um fator determinante dentro do clube, porque assim, é um elenco com muita gente perdedora aí, sendo bem sincero. Contrataram dois, é o quarto ponto aqui da minha pergunta, por que o Mike? Contrataram dois laterais. Tem alguma coisa a ver com as lesões do Mike? O Mike é um cara que nos últimos 2 anos sofreu muito com lesões, inclusive se você está só me ouvindo, eu já coloquei, estou colocando aqui, não esqueça na edição, pelo amor de Deus, é um recado para mim mesmo.
prints, tal como no vídeo do Gustavo Cabageiro, para ficar no recente, e daqui a pouco vai ter mais imagens de vídeo e tal, de lance do Mike. Contrataram 2 caras, talvez pelo receio do corpo do Mike não entregar tanto nesse momento. O que me preocupa na questão do contrato longo. Mas, enfim, é um cara que nesse ano teve lesão de ficar um mês fora. É um cara que em 2024 teve 3 lesões que tiraram ele por um tempo dos gramados. Contratar 2 é uma segurança? Espero que sim. Espero que o Igor Vinícius também entenda isso. Que o futuro dele, honestamente, é ser reserva. Indo para reserva, eu vejo que o Aderlan de fato está dando adeus, né? Creio que adeus ao futebol. Rola uma conversa por aí que no fim do ano ele pare, mas enfim, não acho que o Aderlan jogue mais pelo Santos. E o JP Sherman, assim, ele tá aí, a janela tá aberta, até onde a gente viu, nenhuma proposta chegou. O que fazer com o Sherman? Eu não sei, eu não tenho resposta. Eu acho que ele é mais jogador que o Igor Vinícius. Tem maior potencial que o Igor Vinícius. É uma confiança muito grande que vão vendê-lo. Não acho que na base tenha gente para chegar e ultrapassar. A lateral direita sofre bastante até na base em relação à esquerda, que tem uma fila gigantesca aí depois do Souza, tem o Lira, tem o Rafael Gonzaga, enfim. Na direita, no momento, não. Então, se não venderem o Sherman, talvez não seja a pior ideia que ele se mantenha ali como um segundo reserva. Quem sabe evoluindo e ultrapassando o Igor Vinícius, vai saber. Mas por enquanto a gente tem que analisar o Sherman estando presente. Um ponto muito importante é que, assim, se não for agora, meu Deus, quando é que vai ser? Que é o fim do improviso. Mike sempre foi, né? E talvez, espero, sempre será superior àquela lista enorme de jogadores que atuaram pela lateral direita nos últimos anos do Santos. E na posição lateral direita, ele é superior ao Escobar. Coitado do Escobar, tá apanhando de graça aqui, mas nem é só um exagero. É muito importante o Santos parar de jogar com esses caras improvisados. É muito importante. Escobar no último jogo, né? A gente tá colocando isso depois do jogo contra o Inter. Coitado, ele participa de um gol tomado do Santos, porque o movimento dele na direita é muito prejudicado, né? A visão de jogo dele é prejudicada pelos vícios de um lateral esquerdo. Normal. O Santos tenta barrar um erro grave que em 2023, por exemplo, cometeu, que era ter um lateral improvisado, que era um atacante improvisado na direita. Enfim, bizarrices. Deixa o Escobar e o Souza brigarem pela posição lá na esquerda, e Igor Vinícius, Sherman, se ficar, e o Mike, claro. Na direita, acho que o Souza vence essa briga. Eu sei que esse vídeo é sobre o Mike, mas eu vou fazer uma relação com o Mike em instantes. Antes eu passo para as estatísticas. Se vocês assistiram ao vídeo do Igor Vinícius, talvez vocês lembrem. E se não lembrar, eu vou passar agora os dados do mesmo jeito. Eu passei que os números do Igor Vinícius no Paulista, porque, claro, no Brasileiro ele mal tinha jogado, tal como Léo Godoy, citado aqui, e tal como o Sherman, poucas partidas no Brasileiro. E os números no Paulistão desse ano, em que eles jogaram uma boa quantidade de jogos e similar, não eram tão superiores assim ao do Sherman, na verdade, bem similares, eram superiores aos do Godoy, porque não é muito difícil. Agora eu vou falar os números, comparando com os do Mike, e aí vocês vão fazer uma dedução, uma interpretação, e depois eu comento. Então, em cruzamentos no Paulista, de novo, o Mike mal jogou no Brasileiro, só 3 jogos. No Paulista desse ano, Mike, 25% de acerto, Sherman, 26%. É sempre bom lembrar que o Sherman não tem números ruins nesse quesito. Igor Vinícius, 19%, Léo Godoy, 10%, um craque de bola. Passes no campo de ataque, porque eu tô pensando aqui em lateral, que dá a chamada gloriosa a ela, amplitude. 79% do Mike, 78% do Igor Vinícius, 73% do Sherman, 60% do Godoy, pelo amor de Deus. Interceptações por jogo, 1.2 do Mike, de novo no Paulista. Igor Vinícius 1, 0.7 do Sherman, 0.1 do Godoy, é um craque de bola. Desarmes, 1.9 do Mike, 2.1 do Sherman, 0.8 do Igor Vinícius, 1.1 do Godoy. Recuperação de bola, né? Bolas perdidas ali, transforma em nossa. 2,5 do Mike, 3,1 do Igor Vinícius, 2,3 do Sherman, 2 do Godoy, de novo o pior, impressionante. Spoiler, ele só não é pior em um quesito, mas é o último. Agora o penúltimo, duelos pelo chão, 68% pro Mike, 49% pro Igor Vinícius, 40% pro Sherman, 33% pro Léo Godoy, cara, é uma criança. E duelos pelo alto, 62% pro Mike, 50% pro Sherman, 41% pro Godoy e 36% pro Igor Vinícius, o que é complicado, Igor Vinícius, meu Deus do céu.
Mas vocês veem que o Mike é muito superior, vocês já fizeram essa dedução, em números, ou foi muito superior em números no Paulista, do que os jogadores do Santos. Lembrando que é sempre importante o contexto. Ele trocava a bola ali pela direita com o Estevão. É outro nível. Ele cruza ou pro Flaco Lopes, pro Vitor Roque. Vitor Roque há pouco tempo, mas vocês entenderam. Com o Hendrick, ele tinha números antes, bem antes. Com o Rafael Veiga, quando ele cai pro meio. Enfim, ele troca passes, faz jogadas com jogadores que jogariam no Santos com alguma tranquilidade. Contextos diferentes, mas são números superiores. No Brasileiro do ano passado, em que ele jogou 22 partidas, eu fui pesquisar os números também. E por que eu fui pesquisar? Porque os números do Paulista, que são os mais recentes e concretos, são bons. Mas será que ele vem numa decadência? Tá ficando mais velho, por isso virou reserva? Aí eu fui olhar os números. Lembrando que números, de novo, dependem de todo um contexto. Nos cruzamentos, ele do Brasileiro pro Paulista caiu de 28 para 25. É basicamente um cruzamento errado a mais. Tudo bem. Dos passes no campo de ataque, ele subiu de 74% para 79%. Interpretações de 1 para 1,2, similar. Desarmes de 1,6 para 1,9, similar. Recuperação de bola 2,9 para 2,5, similar. Duelos pelo chão de 57% aumentou para 68% e pelo alto de 57% também aumentou para 62%. Os números são similares e ou superiores. Ou seja, não parece um cara que está na decadência técnica. A questão pode ser a decadência física, se ela existe, e pela quantidade de lesões, talvez. Mas não um cara que desaprendeu a jogar bola. Nada indica isso. Talvez ele tenha uma questão de velocidade prejudicada. Talvez numa dividida ele perca na questão física. Talvez uma lentidão, né? Uma velocidade, mas a lentidão de raciocínio até. De repente, sim. Na produção técnica, não. Nada indica isso. Até o Paulista. Depois, por exemplo, teve mais uma lesão, né? Pode ter prejudicado mais, mas aí os números são bem baixos, são poucos, né? Em quantidade, porque ele jogou 3 partidas no Brasileiro, uma no Mundial, salvo engano, uma na Libertadores. Também. A partir desse momento também vou colocar algumas imagens aqui na tela para exemplificar as 2 jogadas que eu vejo ele com destaque na passagem dele pelo Palmeiras. O Palmeiras é um time que joga muito pelo alto, né? Sempre jogou com o Abel Ferreira e sempre venceu jogando assim, inclusive contra a gente sofreu bastante. E ele tem um cruzamento interessante um pouco antes da área. Vamos imaginar o quadrado da área. E ele cruza um pouco antes dele chegar à linha da área. Não a linha de fundo, a linha da área. Ele tem esse cruzamento. O Palmeiras criou muitas jogadas nos anos do Mike por lá, com ele parando por ali para cruzar. Mas não quer dizer que ele não vá à linha de fundo. Uma jogada muito inteligente aí e que o Santos não tem há muitos anos, talvez desde o Vitor Ferraz mesmo, mas que depende também dos jogadores do Santos serem inteligentes, é a ida à linha de fundo via triangulação. É ele chegar nessa beira da área, um cara, pode ser o centroavante, um ponto, enfim, aparecer pra tabela, ele tocar e ele avançar aí pra linha de fundo. É uma jogada que o Escobar hoje não tem, coitado, porque ele não tem a perna direita. Ele não vai muito pra linha de fundo do lado direito, porque ele não vai conseguir fazer nada. O Mike tem essa jogada. Então, de repente, vamos imaginar aqui um Neymar, um Roleiser colando ali e fazendo essa triangulação. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo. A gente tem que criar algum tipo de expectativa. Então, essas jogadas no setor ofensivo são jogadas que deram bastante certo para o Mike dentro de sua passagem no Palmeiras. Acho, reitero, apesar disso, muito difícil ele jogar de ponta direita, aí eu quero trazer o que eu falei agora há pouco do Souza. Imagino que o Mike consiga fazer algo que o Santos tem feito ultimamente, que é abrir os 2 laterais ao mesmo tempo, os 2 avançarem ao mesmo tempo. A gente fez vídeo tático aqui do Souza avançando por trás do Guilherme. Acho que essa amplitude, como dizem no futebol moderno, pode ser feita com os 2. Mike mais o lateral esquerdo. Ele fazia isso com o Piquerez no Palmeiras. Então Mike mais o Souza. Você recua um dos volantes na saída de bola. Vamos imaginar aqui o Arão. Ou o Rincon, né, que é mais realista hoje em dia. Os 2 zagueiros mais esse volante. Então os 2 laterais se mandam. São 5 caras. Sobram 5. Quem? O outro volante centralizado. E os 4 na frente se mexendo. Se eu não errei a conta matemática aqui. O que é sempre uma possibilidade. Então acho que é nesse pensamento do Mike se mandar lá pra frente. E aí é que ele vai fazer essa tabela com o ponta. É aí que ele vai passar nas costas do ponta. É aí que talvez, se um ponta abrir muito, ele corte pro meio e seja uma possibilidade. Acho que dá uma chance de um jogador mais habilidoso na armação. Ele que tem um passe bastante digno e uma boa visão de jogo. Acho mais plausível isso do que improvisarem ele na ponta, apesar do Santos ter nesse momento uma carência, principalmente no lado esquerdo.
E nessa semana em específico, uma carência porque o Rolezer não jogou nada. Tomara que isso no sábado já morra, porque o Rolezer precisa jogar bem contra o Sport. Pelo amor de Deus. Mas enfim, esse é um vídeo sobre o Mike. Você não esperava, mas eu vou ter que terminar este vídeo citando a famosa lista de laterais direitos, desde o Vitor Ferraz. Matheus Ribeiro, Pará, Sandro, Daniel Guedes, Fernando Pilege, Cadu, Natan, Madson, Auro, João Lucas, Lucas Braga improvisado, Júnior Caissara, Gabriel Inocêncio, Rainer, Rodrigo Ferreira, Aderlan, JP Sherman, Léo Godoy e agora o Igor Vinícius, além do Escobar improvisado. É uma lista que, assim, dói na alma comentar, parece infinita, parece um pesadelo. Tudo que a gente pode fazer agora é rezar pro Mike ser melhor que eles. Ele sempre foi. Precisa continuar sendo aqui, pelo amor de Deus. Beijo pra vocês.